A ação social, a crise moral, a crise social que impera no Brasil é algo assim incomum. Mas por que que isso existe? Tá? Por que que existe? Que lá em Brasília a pessoa coloca até aquele jargão, quem disser corre ladrão, não é? Não vai ficar meu irmão. Mas isso é porque, de onde que eles saíram? Eles saíram da família. Eles fazem parte da sociedade, mas foi uma família desconstruída. Então, veja bem, um pai está em casa com os filhos, assistindo televisão, fazendo alguma atividade, aí alguém bate na porta. Vai lá, quem é, meu filho? Ah, papai, é o homem que veio aí, está ali cobrando, disse que vai receber a conta. Diz para ele que eu não estou. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. O pai está instruindo o filho a mentir nessas horas. E dizer que não está. Então está corrompendo o filho e não percebe. E dessa forma o menino vai crescendo desse jeito. Vai aprendendo a dar o que se chama de jeitinho brasileiro. Que o jeitinho brasileiro não é só para fazer o mal. Não, o jeitinho brasileiro é que a gente pega o que não tem e luta para transformar, para ter. Não é? Mas a forma maior de se procurar, então, é nessa forma descabida, não é? Corrupta, e que são corruptores. Vejamos, adiantando a respeito disso, é quem está falando de família. Está chegando mais uma vez a eleição. São 2 em 2 anos tem eleição. Qual é a preparação da família? Preparação do pai. E o menino está lá vendo. Né? Olha, quando o candidato chegar aqui, nós vamos nos reunir, vamos fechar com ele, vamos pedir isso para nós votarmos. Aí chega aquele indivíduo lá, que é candidato, rapaz, o que é que tu quer para tu votar em mim? Rapaz, me dá isso, tá? A gente aqui tá bom, a família tá fechada. Chega o outro, já fecha uma outra coisa, já negocia. Então o filho vai aprendendo esses malefícios que são cruéis. E nós procuramos a cada dia na igreja orientar, tanto como eu disse, tanto lá no templo como nas casas, orientar que essas coisas, elas não fazem parte do nosso convívio social. Isso não deve haver. As pessoas dizem assim, o Brasil, desde quando foi descoberto, que já houve a troca, já houve aquele negócio, então procuram colocar essas desculpas esfarrapadas. Permita-me dizer, a mesma desculpa que hoje está se colocando lá em Brasília, quando a defesa da presidente da República com relação ao impeachment é que os governantes anteriores, os presidentes anteriores, também praticavam esse mesmo erro. Poxa, né? Um erro por cima de um erro, mas era para quem ser o último, ser a pessoa que não pratica mais. Né? E é esse o ensino, a prática que eu acredito que essa é uma função social muito especial. E há de se ver que vocês que cursaram essa área, né, percebem o quanto que se orienta a respeito disso. Quando nós lemos Maquiavel, que nós vamos ver o que ele diz, que os fins justificam os meios, aí a pessoa pensa, então, o que a gente fizer está bem feito, o importante é que tenha o fim, e que não é próprio. Né? Exatamente. Um outro ponto de vista que eu coloquei aqui é na área da educação, né, que é a construção do cidadão, do caráter no ser humano. A igreja é fundamental para isso também, né, pastor? Houve uma época, até uma época, em que se dizia que, se interrogar por que os evangélicos obtêm a melhor nota na escola. Hoje isso não existe mais, né? Hoje não existe, porque se desvalorizou. Eu quero até abrir um parêntese para fazer uma explicação. Quando surgiam essas questões aqui em Paulini, nós sofremos muito com crítica das pessoas em Paulini quando chegamos aqui, porque nós fomos os primeiros evangélicos. E havia uma barreira muito grande, porque a cidade de Paulini não aceitava isso. E então meu pai fez uma proposta conosco: vocês estudem, tirem a melhor nota, que vocês vão ser respeitados. E nós então nos esforçávamos para isso, estudarmos, tirarmos a melhor nota. Eram poucos alunos, se comparar com hoje, era ali a escola Alberto de Aguiar Correia, que funcionava, ainda tinha sala vazia. E quando chegava no final do ano, havia um encontro onde era entregue os boletins de todos os alunos, e chamava-se aluno por aluno, classe por classe, classificando do maior para o menor na classificação de pontos. E quando chegava no nosso nome, nós éramos os últimos a ser chamados daquela classe.
aprovados em primeiro lugar. Quando tinham 2 ou 3 dos nossos, aí é aprovado em segundo, aprovado em primeiro lugar, aprovado em terceiro, aprovado em segundo, aprovado em primeiro lugar. No primeiro ano, prefeito da época, melhor prefeito que Paulinho já teve, Heráclito do Amaral Linhares, ele, no seu discurso, então ele levantou uma situação, onde ele diz assim: por que só os filhos de justo que tiram em primeiro lugar? É preciso que vocês estudem para que a gente supere isso. Foi a melhor época, melhores professores, melhores ensinos em Pauini, porque se estudava para se sair em primeiro lugar. E então com isso o Pauini melhorou muito a educação naquela época. Mas nós ficamos então naquela situação de haver uma competição contra nós. Mas graças a Deus que aí a gente se esforçava mais ainda. Saía da escola, ia para o roçado, e quando chegava lá o pai perguntava: o que foi que vocês estudaram hoje? Ah, foi isso. Aí ele fazia uma recapitulação. E com isso então, só para me complementar, como há esses ensinos de cidadania, essas orientações, essas práticas, então se há esse diferencial. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, logo quando eu assumi a igreja, de vez em quando dizem: rapaz, eu não sei, o pastor faz uma lavagem cerebral nas pessoas para que elas tomem decisão em favor de candidato A, candidato B, e na verdade essas coisas não existem. Pelo contrário, o que há é que cada uma pessoa sabe discernir o que ele quer entre si, não é? E nós temos exemplo de pessoas que são membros da igreja e que são de diversas classes políticas, diversos partidos políticos, e que funciona normalmente. Nós trabalhamos de forma eclética quanto a isso. Para você observar, esse ano nós temos lá na igreja 3 pré-candidatos a prefeito, né? E isso não nos assusta, pelo contrário, isso nos motiva a continuar nessa prática cada dia, porque cada um deles deve ter um ideal diferente e que se pensa em apresentar o seu ideal para a sua prática. Pastor, o que o senhor acha aí dos líderes religiosos, né, na participação da política partidária? Isso aí que o senhor está comentando, o senhor acha que isso é legal? Na política partidária, não. Se bem que todo cidadão ele tem direito a se filiar a um partido, já que ele é filiado como eleitor. E o eleitor, ele tem direito de votar e ser votado. Só não tem esse direito os inalistáveis e os analfabetos. Então, os partidos políticos, aí eu volto a essa questão que eu disse, partido diretamente não, mas eu já reflito em dizer que nos dias de hoje, já se há uma necessidade, sim, de cada liderança religiosa estar defendendo uma diretriz partidária, porque todos os partidos têm sua linha, têm a sua apresentação. É preciso, enquanto cristãos, nós observarmos qual é a linha daquele partido. Eu não vou citar nome aqui de partido, mas eu vou citar a linha dele. Por exemplo, o partido que defende deliberadamente o casamento de homossexuais na igreja. Pessoal. Eu não vou citar eles aqui, porque tem outros além dele, não é? Tem um que está aí na Berlinda, e se a gente ficar citando, ele vai dizer que a gente está acusando. Então, são essa defesa. A religião, ela tem, desde os seus primórdios, ela tem as suas normas, as suas diretrizes. Já imaginou um padre católico no Brasil sendo obrigado, pela lei, a celebrar um casamento dessa qualidade, que não faz parte da sua doutrina, do seu dogma, dos seus preceitos? Então, é preciso que eles estejam fazendo o quê? Defendendo um partido que não tenha esse pensamento. E para isso ele precisa fazer o quê? Precisa eleger deputados federais e senadores, porque são eles que estão lá naquela posição. Então nós nos portamos nessa condição por causa disso, que lá que precisa. Por que nós pensamos muito na eleição do vereador, na eleição do deputado? Porque são os parlamentares quem aprovam as leis, né? O executivo, ele não elabora a lei, ele não governa sob decreto. É preciso da lei, ele só apresenta para ela ser aprovada, tá? Em cima disso aí,
tá funcionando. Em cima do que o senhor falou, da política partidária, eu lembrei de um exemplo, um vídeo muito famoso que vinculou na internet anos passados, não sei exatamente o ano, mas um pastor que dizia, vou falar uma coisa aqui que é totalmente partidária, mas é um caso que aconteceu. Um pastor, não vou me lembrar o nome dele, mas ele pedia que todas as pessoas do Brasil não votassem no PT e fazia um discurso. Você pode até ir no YouTube e escrever lá, não vote no PT, o pastor que pede para não votar no PT. Aí esse vídeo foi a Igreja Católica, a CNBB, vinculou no próprio site da Igreja Católica, porque o discurso do pastor não tinha, acompanhava também o que a Igreja Católica pensava, né? Para você ver aí essa questão, que quando eu fui lá no site da CNBB, o site oficial, dizia lá, aí esse vídeo ainda deve estar vinculado aí, eu queria muito lembrar o nome do pastor, mas eu não lembro. O pastor argumentava no vídeo de 10 minutos por que a pessoa não deveria votar no PT, porque o PT tinha questões fechadas que agrediam o ponto de vista religioso da Igreja Católica e também da Igreja Evangélica. Só quero fazer um lembrete aí para quem está nos ouvindo, né? Eu falei nosso número aí bem rápido para vocês mandarem perguntas para o pastor Adelino. É o 991573438, tá? Se você quiser estar participando desse bate-papo aqui com o pastor Adelino, mande a sua pergunta, não precisa se identificar, tá bom? Que a gente vai fazer para ele aqui na hora. Se o senhor tiver algum aí, pastor, que tá chegando muita mensagem aí no seu celular, tá bom? O senhor reproduz aqui pra gente. Na verdade, o que tem mais é reclamação, que a Boas Novas está no ar. E o canal 6 da Boas Novas funciona desde 1986. E a rádio, então, quando chegou, ela estava fora do ar e ela ocupa a mesma frequência. Então, por essa razão, tem muitos lugares que não se consegue ouvir a rádio, né? E nós já orientamos o pessoal da direção da rádio para pedir para que seja alterada a frequência, dado que ainda não está outorgado lá no Ministério das Comunicações, então ainda há tempo para pedir que mude a frequência. Então, provavelmente os ouvintes que ficam mais próximos da TV, eles não estejam nos ouvindo. Mas o Mário estava falando aqui a respeito dessa interrogação, a respeito de não vote, né, no partido. Né? As pessoas se filiam, Marilson, no partido por uma questão que não é uma questão ideológica, mas sim por uma questão fisiológica. Eles se filiam para se aproveitar do momento, da ocasião. É por isso que não há uma posição única, né? A pessoa, vou me filiar nesse partido. Você viu agora, esses últimos dias, o troca-troca de partido, né? Até o dia 2, eu vou para cá, eu vou para ali, eu vou para lá, eu volto para cá de novo. Era a dança, porque a pessoa está procurando se ater no que há de melhor. Não, eu preciso que o Zé vença a eleição, porque se o Zé vencer, a minha conta vai ser paga, a minha dívida vai ser quitada, aí eu vou ter essa oportunidade e tal, e tal, e tal. Então a pessoa olha para isso, enquanto que tem que olhar para a ideologia partidária, porque essa última lei eleitoral que foi aprovada agora, né, que foi sancionada no dia 30 de setembro de 2015, ela é uma lei que as pessoas que tiverem filiado no partido, elas não vão mais poder estar saindo, e elas vão ser obrigadas ou a perder o mandato, ou a fazer o que o partido está querendo que ele faça, né? Porque ele está afiliado para cumprir exatamente aquela posição. São essas as questões com relação a isso. Enfatizando que a gente não está aqui dizendo para você não votar em quem votar, não sei o quê. A gente está vinculando comentários e o voto é seu, você vota em quem você quiser, PT, qualquer... A sua liberdade é total, a gente está só fazendo comentários e não pedindo para quem você vota e quem você deixa de votar. Ok, eu quero fazer só mais uma pergunta ainda em relação à religião. Vocês estão adorando falar de política aí, mas eu quero falar um pouquinho mais de religião, pastor. Eu quero saber ao que o senhor atribui o crescente número de evangélicos. Olha, tem uma pesquisa da CNBB
agora me falha qual é o nome da pesquisadora, eu fiz até um trabalho esses dias sobre ela, que ela chama de Igreja em Movimento. E ela fez essa pesquisa baseada no movimento que há das pessoas em rumo às igrejas. E esse documento é o documento que tem sido usado pelo Papa Francisco desde quando ele assumiu o papado, que é exatamente a forma de que a liturgia do culto, ela precisa acompanhar o movimento em que se está da pessoa ao tempo, e que o feedback entre o altar e o povo deve haver, e com isso o Evangelho, que tem alcançado vidas, aí é onde eu digo para vocês que uma ação social tremenda que tem sido, que é exatamente essa mudança de vida, de postura, essa mudança de, até poderíamos dizer assim, da moralidade. As pessoas, a família percebe a transformação, então ela também se aproxima daquilo para alcançar a graça. E trabalho aqui em Pauini, no Amazonas, o nosso trabalho da EADAM, ela funciona voltada para o evangelismo e crescimento. É essa que é a intenção, evangelismo e crescimento. Enquanto que se pensou, você observa o crescimento das igrejas evangélicas pelo IBGE, você vai ver que o crescimento é maior do que o crescimento vegetativo, né? Isso se dá porque cada um ganhando um trazendo a mensagem ao outro, e o outro vai então atingindo o outro e vai alcançando aquela palavra. E quanto à funcionalidade da igreja em movimento, ela já é diferente, porque aquele grupo de pessoas, principalmente os neopentecostais, eles fazem aqueles movimentos de carisma, e que oferecem a cura, oferecem a libertação, oferecem a possibilidade da pessoa prosperar e progredir, e elas vão até lá. Quando chega lá, passa um tempo, não adquire aquilo, vai para um outro canto e fica nesse movimento, né? Enquanto que as igrejas que são mais antigas, que já são até chamadas de tradicionais, as pessoas vêm e percebem que é daquela forma, e ali então elas permanecem. O senhor acha que isso aí está muito atribuído como é que se diz? Agora faltou a palavra. Na verdade, a ausência, não é, de um cumprimento da necessidade social da pessoa. Mas isso está relacionado às doutrinas de cada igreja? Também. Tem muito fundamento. Você veja bem, a igreja tem suas normas disciplinares, as suas regras, e nós não hesitamos em disciplinar uma pessoa, que quer dizer corrigir, e nós não hesitamos nisso. Agora, ontem, por exemplo, nós desligamos 2 membros da igreja por haver cometido algo que é contrário aos preceitos bíblicos e algo que é contrário aos ensinamentos, né? Então, acontece isso. E as pessoas, né, às vezes você fica dizendo, se fizer isso, ela não vai retornar. Mas, pelo contrário, ela reconhece que ela precisa de uma correção, né? Precisa de disciplinamento, precisa ser chamado a atenção. Agora sim eu quero fazer uma pergunta sobre política, tá? Uma opinião sua, pastor, em relação, para o senhor fazer uma avaliação dos últimos 10 anos da nossa administração municipal. Agora pegou. 10 anos é muito pouco, né? Tá, o senhor pode falar o que você quiser. Deixa eu só fazer assim É interessante, Pauini completou 60 anos de idade. Isso. 60 anos de idade. Você sabe quantos prefeitos tem Pauini nesses 60 anos? É interessante você observar a respeito disso. Primeiro, nós tivemos 4 prefeitos que foram nomeados, mas o primeiro prefeito eleito foi o senhor Antônio Juvencio de Andrade Pontes. Isso. E após ele entraram outros, como o senhor Mário Said, que foi até 69. Não, o João Evangelista, esses outros são nomeados, né? Francisco das Chagas Evangelista, o Walter Lopes,
Assis Martins, o sobrenome dele, e um outro. Então, isso aí foram os nomeados. Aí veio o Sebastião Afonso, que foi eleito em 70, juntamente com Chaga Venâncio, 72, 73, Heráclito. Aí então veio novamente Luiz Afonso, veio Chaga Venâncio, né, veio Amorim, veio o Chico, veio Amorim novamente por 2 vezes, Maria e agora o próximo. Então Pauini teve sempre essa circulação entre essas pessoas. Hoje você observa os pré-candidatos, os que mais se faz a propaganda, são pessoas que alguém deles já esteve lá. Pauini teve alguns momentos bons, positivos, assim como teve muito momento negativo. Eu deixei de falar uma coisa para vocês, que foi em 2003, a prefeitura tinha a possibilidade de fazer um curso em convênio com a UFAM para a formação de professores. E então era oferecido 50 vagas. Aí vieram conversar comigo para fazer o projeto. Aí eu disse, eu faço o projeto desde que seja 100 vagas. Aí disseram, mas só tem 76 professores. Eu digo, abre as 24 vagas para a comunidade. E eu pensei assim, se abrir 24 vagas, uma vaga é minha. E foi o que aconteceu, Fizemos então o projeto e funcionou a faculdade. Era para ter continuado a prefeitura, o município ter continuado com especialização e outras coisas. Então nós planejamos, Pauini, eu digo nós assim porque eu faço parte de uma forma direta, eu já vou concluir, eu faço parte de uma forma direta desse pensamento de ver Pauini mudada. Então as pessoas que foram eleitas nesses últimos tempos foram eleitas com apoio nosso. E nós apresentamos para eles um programa de governo, um projeto de governo, dizendo, você cumpre esse projeto, nós estamos com você. Não, eu cumpro. Só que a pessoa quando chega lá esquece. E com isso, é uma tristeza nós dizemos que os 3 últimos prefeitos de Pauini, todos os 3 estão na listagem de inelegíveis. Inelegíveis. O que é isso? Eles estão com situação no TSE, que ele não, no TCE, Tribunal de Contas do Estado, que ele não pode ser candidato porque cometeu algum crime de malversação do dinheiro público, alguma coisa assim, que está impedindo ele de fazer isso, de ser candidato. Então o Pauini tem sofrido por consequência disso, que as pessoas não têm valorizado o plano de governo, aquilo que apresenta como proposta para a população. Tá bom. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Maria, de um ouvinte que mandou aqui, que desde lá de quando estávamos falando de casamento homossexuais, e tem um comentário aqui de um ouvinte que a lei não obriga o casamento religioso, a lei permite a união estável. É uma colocação que eu acho que foi feita por um ouvinte. Agora, pastor, nosso programa está quase chegando ao final, aí eu quero pedir do senhor uma resposta mais objetiva para as nossas últimas perguntas que serão feitas agora, né? O senhor falou que tinha 3 pré-candidatos vinculados à igreja, foi isso? Sim. O senhor poderia falar quais são essas pessoas? Sim, falo. Antes eu quero só dizer que nós não falamos da lei com relação ao casamento de homossexuais religiosos. Nós falamos de propostas de partido que falam a respeito disso. É bom que se entenda, e nós estamos lutando, colocando nossos deputados lá para que essa lei não seja aprovada nunca. Está entendendo? E nós não, se bem que nós somos, entendemos muito bem a respeito da pluralidade, da diversidade, nós não somos contra. Meu trabalho de conclusão de curso na UFAM foi voltado para a diversidade. Nós não somos intolerantes, essa aqui é a palavra correta. Não é homofóbico. Não somos homofóbicos. Nós respeitamos a todos. Mas temos uma opinião formada. Isso, exatamente. Então, que como cristãos, bem entendido. Como assistente social. Isso, como cristãos. Então, aí eu coloco aqui sobre a pergunta, nós temos 3 pré-candidatos, é incrível. Nós temos o Torado, que é vice-prefeito hoje. Eu cito ele primeiro pelo fato de hierarquia, ser vice-prefeito hoje. A Dona Eliana, que é esposa do ex-prefeito Amorim. E nós temos pré-candidato o professor Nelson Furtado.
São os três. Isso, professor Didi. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Uma opinião assim rápida, pastor, porque o nosso programa está acabando, em relação ao nepotismo. Pauini, ele foi formado por 3 famílias, 4 famílias no máximo. Os prefeitos que assumiram a prefeitura em Pauini, eles faziam parte dessas famílias. Então, por essa razão, acabaram efetuando nomeações népostas, né, por consequência de que as pessoas que estavam mais aptas naquelas ocasiões, né, faziam parte da família. Hoje, Pauini é uma outra Pauini. Nós temos N pessoas com condição de assumir cargos. Então, o nepotismo ele deve ser completamente descaracterizado. Nós não podemos aprovar, porque hoje já não tem mais aquela desculpa de dizer ele, porque ele é o único da área, né? Muito bem. Quer finalizar, Marilson? Tem alguma pergunta que eu estava raciocinando aqui? Uma pergunta que eu ia fazer e me fugiu da memória. Então, tinha outra ali? Não. Por enquanto não. O tempo não permite a minha pergunta. É porque, em relação ao que foi falado sobre os líderes religiosos indicar ou não a política partidária, até já foi falado aqui. Eu queria que isso fosse mais objetivo, se aqui em Paulinho já existiu, ou o que você pensa sobre os possíveis comitês religiosos que tal igreja usa, indicando tal determinado partido, assim, mais direto sua opinião, se existe ou se existiu, continua existindo, tanto a Igreja Assembleia de Deus ou as outras pentecostais, etc. Na verdade, de forma direta, isso nunca existiu. Se bem que no ano de 88, eleição de 88, o candidato do PT, ele era completamente vinculado à Igreja Católica, aqui no Pauini, né, o Frei Henrique, e ele tinha o prazer de fazer essa declaração. Nós apresentamos, como por exemplo, nós temos 3 candidatos, como eu te falei agora há pouco, da igreja, e a igreja vai se reunir, lógico, as pessoas, para definir desses 3, um que vai apoiar de forma direta, não a igreja em si, mas se a pessoa ter uma noção de que aquele dali é a pessoa que está de forma direta, mas jamais existe aquela questão de dizer, olha, vote no fulano, vote no cicrano. Por exemplo, desde 2003 eu estou à frente da igreja. Você procura uma pessoa para perguntar dela, se eu pedir para ela votar em alguém, ela vai te responder diretamente que nunca. Você não vai encontrar uma que diga, né, que eu disse para votar no fulano, votar no ciclano, votar no beltrano. Pelo contrário, eu fui submetido em 2008, a apoiar o candidato a prefeito que estava em evidência. Eu fui submetido pela aprovação da igreja. Todos os ouvintes aí, muito obrigado por ter acompanhado nosso programa, e tudo que se foi falado aqui, você que se sentiu direcionado ou atingido, ou quer direito de resposta, você só é nos procurar, é claro, você vai ter o direito de responder e falar sua opinião sobre o que foi falado aqui, se você é contrário ou a favor, e é isso. Muito bem, esse foi o pastor Adelino e esse também foi o nosso programa Cultura e Informação. Vamos já anunciar que no próximo sábado vamos